Podcast Me Conta Aí. Podcast Me Conta Aí. Bom dia, boa tarde, boa noite, como é que você está? Tudo bem? Que bom que você está aí nos dando essa audiência maravilhosa. Hoje eu estou com pessoas ilustres aqui do Reino de Deus, pessoas maravilhosas aqui que fazem um trabalho extraordinário e você vai estar conhecendo já já, mas antes eu preciso te pedir, compartilhe esse programa para todo mundo, porque hoje está muito bom e você vai conhecer um pouco do trabalho maravilhoso do pastor Vanilson Alcântara, pastor da Segunda Igreja Batista Ebenezer, meu amigo, meu irmão, escritor. E olha só que coisa linda, esse aqui já é meu, tá? Você tem que comprar o seu, esse aqui já é meu. Fragmentos do C, aqui ó, Vanilson Alcântara, aí ó, esse livro maravilhoso. Pastor Vanilson, seja muito bem-vindo ao Me Conte Aí. Tudo bem, meu querido? Graças e paz para você que está ouvindo, né, e vendo, e a gente tá aqui para trocar, né, figurinhas, como diz o pessoal, né? Estamos aqui para abençoar a sua vida. Pastor Vanilson, me conte tudo, não me negues nada. Como é que começou o seu ministério? Tem quanto tempo já? Como é que tá essa... Quanto tempo de estrada já? Pastor Aristóteles, nós estamos já desde 94, então já vão... 32 anos. 32 anos. 32 anos de ministério. De ministério, né? Fora mais, a gente ficou na direção, na congregação, né? Por mais 5 anos ainda. Já vai 37 anos, né? Eu sou novo, mas... Cara, 37 anos de ministério. Ministério, graças a Deus. Glória a Deus. Ali na Batista Ebenezer. Onde é o local ali? Rua Hélio Cardoso, 129. Ali o pessoal chama Bairro América, outros Campo do Vidro, mas ali é Bairro América, próximo a Petrobras, aquela região ali. Quero que você olhe para aquela câmera agora e manda um abraço para a Igreja Batista, que peça para todo mundo compartilhar esse programa, viu? Queridos da Segunda Igreja, da Cibé, amada Cibé, né? Compartilhe, manda para todo mundo que você conhece, todos os seus agregados lá nas suas redes sociais. A gente quer que esse programa se expanda aí pelo mundo afora. Isso aí. E em especial, quero mandar um abraço todo especial à minha mãezinha na fé, Vilma Alcântara, que é irmã do pastor Vanilson. E olha, um dos sonhos meus é trazer Vilma aqui. Ela corre de mim direto. Já chamei ela várias vezes, mas ela corre. Mas falou já. Mas um dia ela vai vir aqui, você vai ver. Quem sabe que depois de Vanilson agora ela não venha, né? Ela não cria coragem, venha. Mas pastor Vanilson, o senhor escreveu o livro Fragmento do C. E é o primeiro livro que você escreve? Sim, primeiro. Primeiro livro, né? Uhum. O que motivou? Qual foi a motivação para entrar agora nesse outro ciclo como escritor? Pastor, na verdade eu tenho um monte de coisa escrita lá, né? Um monte de textos. Inclusive eu tenho um e-book que a gente nem lançou tal, mas aí então tem muito texto. E aí alguém falou, mas você podia escrever. Aí eu digo, eu vou fazer, né? E aí a gente começou a organizar, né, para poder lançar esse livro, Fragmentos do C. Na verdade, esse livro, Fragmentos do C, ele começou no Facebook. Eu comecei a postar lá, né, no Facebook, e depois eu disse, rapaz, até que ficou bom. Então vamos organizar eu dizia que era um diário de um mero pensador. Porque esse livro, na verdade, é um livro de observação, né? Observação e reflexão. É um livro que nasceu daí, a observação. Eu comecei, na verdade, a viver e a observar o que eu estava fazendo. E o que eu via as pessoas fazendo. Eu disse, rapaz, esse negócio eu comecei a anotar. E aí trazer reflexão, né? Inclusive, a origem mesmo desse livro, eu estava... tá escrito aí, numa espera, né? E aí eu comecei a observar os carros, as pessoas. Eu estava numa UPA, né? Negócio de bairro, assim, da questão da saúde. E aí eu comecei a observar as atitudes das pessoas e tal. E aí eu comecei a dizer, rapaz, que interessante como as pessoas são. E aí eu comecei a observar. Então é vivendo, vendo a vida. Caramba. Então é você viver, mas você viver vendo a vida. E aí a partir disso aí, a gente começou a fazer reflexões, né? Do que acontece no dia a dia. Inclusive, eu ainda continuo anotando as coisas que eu vejo, né? Vai vir o segundo exemplar, né? Com certeza. Provavelmente. Então, o Fragmento do C fala o tema central da sua observação, observando a vida de pessoas em geral, como é que elas andam, como é que elas vivem, Isso. e percebendo que elas estão desconexas
e outras conectadas. Isso. E essa conexão se refere ao mundo virtual também ou com a vida? Tudo, na verdade, tudo, né? A gente percebeu que as coisas estão conectadas. Só que as pessoas às vezes vivem como se não. Sim. Já ouviu falar no efeito borboleta? Não. O efeito borboleta é que há uma teoria, né, que se uma borboleta bater a asa lá na Ásia, o efeito vai vir aqui no Brasil e em todo mundo. Ou seja, Caramba. tudo está interligado, essa é a Tudo tá ideia. conectado, né? Seria o efeito borboleta. E, na verdade, a gente entendeu que tudo está interligado realmente. Mas as pessoas não percebem, né? Uma ação sua traz uma reação, Sim. que aí traz outra ação e fica esse ciclo, né? Às vezes virtuoso, às vezes vicioso. Então, Daí eu começou a pensar e a fazer observações. e a proposta do livro, então, é que você tenha o entendimento que você deve tomar cuidado. Cuidado. Seria isso? Eu até separei aqui, mas são 60 fragmentos nesse aqui. Cada um eu coloquei um título, né? Eu vou ler aqui só uma frase desse Sim, aqui, sim, chamado por favor. página 76. A gente deu o título de Totalidade, o nome desse fragmento, Totalidade. Aí, repare. A entrega deve principiar tendo a mentalidade da totalidade. A entrega Deve principiar tendo a mentalidade da totalidade. Então Agora- você não deve se entregar se você não estiver disposto a se entregar totalmente. Então, essa é a ideia, né? Então a gente está pensando na vida. Então, fazer as coisas de meia boca, meia né? boca, né? De qualquer jeito. De qualquer jeito. Não, então, se você realmente quer se entregar, então você tem que ter a mentalidade, principiar com a sua mentalidade de totalidade. Senão, não vai ser uma entrega legal. Isso é muito poderoso, Varela. Aí, são frases, às vezes, parece que elas não estão interligadas, né? Mas elas estão aí. Quase sempre não tem retorno. Ou seja, tudo que você faz quase sempre não tem retorno. Seriedade com suavidade pode serenizar almas. Então foram frases, Caramba. na verdade eu via os Foram acontecimentos. pensamentos que você foram construindo E a partir na do- sua observação. Isso, a partir do que acontecia, né? Às vezes até de frases, né? Tem um aqui que até eu postei, né? Que dizia bem assim, sobre o tempo, né? Aí disse, eu ouvi essa frase, né? E eu até coloquei. Alguém falou assim, quem é prevenido zomba do tempo. Aí eu fiquei pensando, eu ouvi essa frase de alguém, né? Aí eu fiquei pensando, será que é verdade essa frase? Aí eu coloquei no livro, né? Zomba por um tempo. Quem é prevenido zomba de um tempo por um tempo. Ou seja, então era como se eu estivesse tentando fazer conexões, né? Porque as Entendi. pessoas falam e fazem coisas muito soltas. Só que, querendo ou não, consciente ou não, as coisas estão interligadas. Sim, sim. Não adianta, né? Você falsear, né? Você achar que não, né? As coisas estão interligadas, estão conectadas, né? Essa é a ideia de conexão. E as observações justamente para tentar arrumar essas ideias soltas. E não adianta fugir disso. Né? Não adianta. Não tem jeito de fugir disso de forma nenhuma. Todo o planeta. A gente tá vendo agora essa movimentação da Lua aí, né? Astronauta voltando para a Lua. A gente percebe que. Você vê que até nisso está conectado. Eles saíram da zona da atmosfera da Terra, da órbita da Terra, e entraram numa linha de que a Lua estava sugando eles. Que já é uma outra conexão da Lua com a Terra. E exatamente esse sugar vai ser a forma de retorno deles agora para a Terra de novo. Tudo está conectado, irmão. Tudo. Então, leia mais algumas frases aí, pastor Vanilson. Essas que eu estou lendo tá dentro do tema totalidade, né? Do fragmento totalidade. Vou ler mais algo aqui. O adeus, repare, com ou sem Deus faz diferença. São frases, na verdade, para a pessoa. Alguém comprou esse livro e disse assim, pastor, tem que ler ele depois ir bem devagarzinho. Essa é a ideia. Essa é a ideia. Você pode ler ele uma sentada, mas é você ler e você ficar pensando o que realmente seria, né? Repara aqui, pastor. A vida toda se rebela de todas as formas contra o seu fim. Ou seja, eu tive uma experiência, repare, eu conto isso lá na igreja, pessoal, já contei umas 2 ou 3 vezes. Um dia eu fui usar, né, o vaso, e aí tinha uma barata lá, um inseto barata, né? E aí eu digo, vou dar descarga, né? Essa barata aqui, eu dei descarga uma e ela lutou para não morrer. Aí eu dei descarga de novo, ela lutou. Eu dei umas 3 a 4 para ela descer. Depois eu fiquei pensando, rapaz, como é interessante um ser como esse, né? Lutando para viver, né? Sim. Aí eu digo, então essa ideia, não foi daqui que surgiu, né?
Mas essa experiência de muitos anos, mas eu nunca esqueci Até a barata quer lutar para a vida. para poder estar aqui nesse planeta, né? Para viver, né? Então aqui, a vida toda se rebela de todas as formas contra o seu fim. Então, isso é original, né? Ou seja, a vida não quer morrer, Sim. né? Por exemplo, se rebela contra seu fim. Contra o seu fim. Fantástico. Quando a gente estava falando sobre suicídio, né? Aqui em off, e aí tem uma frase, eu acho que é de Rick Warren, que eles vêm assim: suicídio é uma solução definitiva para um problema momentâneo. Rick Warren. Então, é uma solução definitiva, porque o cara se mata, né, para um problema momentâneo. Então, essa ideia, na verdade, quase todos que chegam ao suicídio, na verdade, ele queria resolver um problema. Só que acha que aquele problema não teria solução, então a solução seria se matar. Exatamente. Né? Mas a vida, ela luta para viver, se eu posso dizer assim. E essa é a ideia, né, dessa frase. Extraído de uma barata em um vaso. Não vai. Rapaz, eu conto na igreja, o pessoal ri. Pastor Vanilson, se as pessoas quiserem adquirir esse livro, como é que elas podem fazer? Vende aonde? Tem que entrar na editora? Não, nas minhas redes sociais. Nas suas redes sociais. Então, quais são as redes sociais do senhor? Então, a gente tem aqui... Tem algum contato no telefone? Tem. Pode dar? Posso. 998-937297. 98-937297. 998-937297. Pronto, você pode tem o livro. Insta, né? Tem o Insta, tem a Qual Face. É o Insta? @vanilson.alcântara. @vanilson.alcântara é o Instagram. É o Instagram. Aí o Face, @vanilson.alcântara.3. Pronto, @vanilson.alcântara.3 é o Facebook, para quem ainda utiliza o Facebook. A grande maioria hoje utiliza o Instagram, né? Uhum. Aí tem o e-mail, prvanilson1, @gmail.com. Aí e-mail tem que ser já para tataravô, que usa e-mail ainda. Quase ninguém mais, eu acho. Empresas usam muito, mas hoje o ser popular, quase que nenhum mais. O WhatsApp. Pronto, falando do livro, agora eu quero saber do seguinte. E o senhor vai estar no Pit Stop? Sim, rapaz, tive a honra. Você será um dos preletores ou o único preletor? Não, um dos preletores. Um dos preletores do Pit Stop. O que é Pit Stop? Eu queria saber, eu vou perguntar também Tem que perguntar ao chefe. ao pastor Tiago, mas o Pit Stop é uma ideia muito poderosa. É interessante. Eu participei, acho que de alguns, não sei, acho que 2 ou 3, acho. E o Pit Stop, na verdade, é uma parada... Pit Stop pastoral, né? É uma parada, né, para você reabastecer, você dar uma... Pastores que falam muito, falam o tempo todo... Vai ouvir, né? Vai ouvir agora. Vai ouvir. Os que eu participei, né, posso falar, os 3 foram muito bons, excelentes. E agora eu tenho a honra de ser um dos palestrantes, né? Pastor Vanilson, essa importância dos pastores pararem para ouvir, na sua história como pastor, como é que o senhor classifica isso, no nível de grau de importância? De 0 De 0 a 10. 0 a 10, 9. Para não dizer 9, 10. né? O problema é que a gente não faz, mas a gente precisa parar, né? E essa questão eu vivi uma experiência, né, que eu não vou citar aqui, porque talvez não seja a hora, e eu corria para tudo que é lado, não parava para nada. Inclusive, eu dizia, e é verdade isso que eu falo, eu não gostava nem de dormir, cara. Caramba. Eu não dormia, eu só dormia quando eu já tava bagaço, porque eu lutava assim, cochilando, mas eu não vou dormir não, eu tenho que produzir, tenho que fazer alguma coisa. E isso me levou a uma estafa, né? E na verdade, aqueles pensamentos acelerados e tal, porque na verdade eu não queria parar. Hoje em dia eu entendo, né, que é importantíssimo você não fazer nada, brisar, como alguns dizem, brisar, ficar de boa, né? Então, ouvir outros, né? Para você se reabastecer. E o Pit Stop tem essa ideia, essa pegada, né? Pare, escute, reveja o que você está fazendo. Então, parar para... Não é parar por parar, né? É parar para receber, parar para refletir. Então, o tema, né? O pastor Tiago vai desenvolver mais. Repare que tema interessante. E dá para falar aqui, pastor, 2 semanas. Resiliência e legado.
A arte de terminar bem. Construindo o ministério que sobrevive ao tempo e protege a família. Olha que tema. Né? É bem desafiador. Bem desafiador. Eu digo, meu Deus, vamos lá, né? Bem desafiador porque no texto ele é bonito, mas na prática ele é desafiador. É desafiador. Uma das coisas mais complexas é você unir ministério Família. e família. Para que as duas estruturas funcionem bem. E se esse papel não for realmente combinado entre os dois, principalmente o marido e a mulher, aí já era, mano. Tem um versículo, até anotei aqui, é 1 Timóteo 5,8, né, que diz assim, aquele que não cuida dos seus, né? E principalmente, aquele que não cuida dos seus, nega a fé e é pior do que o infiel. Aquele que não dos seus, principalmente da sua família, negou a fé e é pior do que o infiel. Claro que o contexto ali está falando das viúvas, tal, que algumas viúvas estavam querendo jogar para a igreja e Paulo orienta Timóteo, Timóteo, diga a eles que cuidem das suas viúvas. Mas a gente pegando do ponto de vista geral, se você não cuidar dos seus, né, e eu coloco os seus, aquela velha ordem, né, igreja, família, Deus, família e igreja, né? E quando eu coloco Deus, família e igreja, eu coloco família, o cônjuge, você falou aí. Sim. Então, família não se você não entender isso, pelo menos eu tento fazer isso, eu priorizo isso, eu quero isso. A minha mulher é mais importante que minhas filhas. No sentido de relacionamento, de cuidado. A gente, na prática, isso é muito difícil, é desafiador. Porque quando a gente tem filhos, parece que você transfere para os filhos tudo aquilo que você, às vezes, depositava só naquela mulher. Né? É natural isso. Mas quando eles crescem, eu particularmente, minhas 3 filhas estão casadas, cada um está com o seu esposo. E eu estou com quem? Com minha esposa. Sim. Então, para mim, família... Voltou o que era antes. Voltou o que era antes. Então, se você não cuida dela, você vai ficar duas pessoas com a idade já do meio para lá, né? Sem ter amor, sem ter intimidade, sem ter cumplicidade, etc. Então, é Deus, família, cônjuge, os filhos e depois a igreja, né? E a gente... então, é desafiador esse tema, porque como é que a gente vai conciliar, né? Como conciliar esses negócios. Deixa eu falar só uma coisa que eu falo muito, e hoje existe, por causa da correria, né? A vida é muito dinâmica, é rápida, né? A vida, conhecimento nem se fala, né? Toda hora é coisa, tudo novo, né? Essa área da tecnologia, toda hora tem coisa nova, toda hora tem coisa nova. E aí tem uma ideia que eu questiono sempre assim, não, eu dou tempo de qualidade. Aí eu digo, beleza, mas para mim, se você dá tempo de qualidade, o seu tempo de qualidade tem que ter tempo. Ou seja, eu trabalho de segunda a sábado, à noite faço, só um exemplo, faço uma faculdade, meu filho, quando eu saio, ele está na escola, quando eu chego, ele está dormindo. Aí eu pego o domingo, vou para a igreja, pego amanhã quando tem EBD e à noite, e eu fico com ele no horário do almoço, do meio-dia, do domingo, pensando em coisas de igreja. Aí diz, esse é o tempo de qualidade. Tempo de qualidade é coisa nenhuma. O tempo de qualidade precisa de tempo. Exatamente. Entendeu? Então, o tempo de qualidade não é aquele resto de tempo que você dá. Se confundiu muito ativismo com isso, né? Então, esse tema do pit stop, né, ele é muito interessante e na prática é mais difícil do que na teoria, né? Como é que você vai conciliar esse negócio, né, da família, ministério, igreja, proteger a família, desenvolver um ministério, né, que ninguém quer ser inútil nem se frustrar. Então, é uma arte, né? É uma arte. Pastor Vanilson, podia dar uma palhinha aí do que você vai ministrar lá ou é segredo? É segredo de Estado. É segredo de Estado? Mas eu posso falar alguma coisa assim. Na verdade, Deus colocou algo no meu coração, né? Tá pronta a palestra. Que eu não vou tocar muito, porque eu quero ficar surpresa lá. Sim, sim. Quem for vai... Não para deixar as pessoas com vontade de ir, né? Outra coisa, só pode ir pastores ou pode ir, é aberto a pastores e líderes, né? Podem pastores e líderes. Pastores e líderes, pastoras, né? Líderes, eles podem... Pastores, pastoras, líderes, bispos, apóstolos. Eles podem estar. Então, repara, a palavra aqui, eu estava pensando, a palavra resiliência era uma palavra moderna, né? Essa palavra, ela não era não estava tão em voga, né? Ela vem da física, da metalurgia, da siderúrgica, e é a capacidade de absorver golpes.
Você ser resiliente é você ser capaz de absorver golpes e depois você voltar ao seu estado normal. Isso é resiliência. Aquela mola ou um amortecedor, né? A mola ela faz isso, mas depois ela volta para a sua posição, de acordo com as voltas, né? Então você ser resiliente, aí foi para psicologia, foi para, sei lá, para teologia, para tudo que é lugar. É você ser capaz de você aguentar as coisas e não se desfazer. Às vezes, usando uma terminologia que às vezes a gente usa, crente palmeira, vem o vento, tá, você dobra, mas não se quebra, depois você volta, né? É mais ou menos essa questão da resiliência. E a gente vai... Crente Palmeira. crente palmeira. Daqui a pouco eu vou pensar que é Flamengo, que Não é Palmeiras. é Vasco. Não é Palmeiras o Verdão, não, né? É Palmeira a planta, a árvore. planta, a árvore, né? Então, essa questão que a gente vai tentar trabalhar, essa ideia de você, usando um versículo bíblico, aquele, posso todas as coisas naquele que me fortalece. É claro que a gente tem faz a ponte com aquele que fortalece, né? Sim. Mas se eu estou naquele que me fortalece, eu posso todas as coisas. E o contexto lá é de ter e não ter, né? Ter fartura e ter farta, como diz o pessoal, né? Ou seja, escassez. Então, a gente vai estar tentando trabalhar por aí, mostrando como é que a gente consegue viver isso aqui, né? E Deus colocou algo no meu coração. A tal do legado também não é um termo tão usado. Na Bíblia não tem nem resiliência, nem legado, assim, a palavra, né? Mas tem a ideia, Sim. né? A questão, a preocupação que Deus, entre aspas, a preocupação, Deus não tem preocupação, entre aspas, tinha de que você transmitisse para os seus aquilo que ele lhe ensinou. Mandar levantar pedras, né? Um memorial. E aí eles vão perguntar o que foi isso. Isso foi isso que Deus fez, né? E os pais e os líderes, a responsabilidade dos líderes transmitir para os liderados coisas que Deus fez na vida dele. Então, essa questão do legado também ela é importante demais, né? Meu querido amigo Pastor Vanilson, quero recomendar mais uma vez aqui o livro Fragmentos do Ser, Pastor Vanilson Alcântara. Um livro muito interessante, porque tem um detalhe muito legal que eu gostei aqui nesse livro, que é ele faz você pensar de verdade, porque você tem que pensar, viu? Você tem que ler e dizer assim, rapaz, o que é que esse pastor quis dizer com isso? Então você vai ter que realmente comprar esse livro, porque é muito legal, muito interessante. A proposta é muito desafiadora e eu acho que o livro vale a pena em função disso, né? Então eu quero recomendar aqui. Tem mais alguma informação? Colocar o seguinte, eu coloquei uma frase aqui, enquanto eu digo, eu vou colocar algumas coisas, né, que a gente pudesse falar. Eu coloquei entre aspas aqui. A maior missão do mestre, ou de um mestre, é formar discípulos à sua altura. Então, não é formar discípulos, é formar discípulos à sua altura. E às vezes eu tenho uma frase que eu digo lá, já disse para as minhas filhas, digo na igreja, eu gostaria que as minhas filhas fossem igual a mim ou melhor que eu. Se elas ficarem menos do que o que eu sou, eu não cumpri minha missão. Então, o mestre é aquele que leva o seu discípulo a ficar... Foi isso que Cristo fez, né? Sim. Levou os discípulos para uma obra maior do que eu fiz, né? Ele levou os discípulos, né, para uma posição nivelada, né? E essa é a ideia do pastor, do mestre, do líder, né? Ou de um pai, é levar os filhos a um patamar, assim, se não igual, melhor. Para baixo, não. Claro, cada um com sua característica, com a sua missão, tarará, mas você diga assim, pô, meu filho ou minha filha, né, chegou num top ali daquilo que o senhor tem para ele, pai. Então, é por aí que a gente vai, né? Eu gostei muito dessa palavra, levar o filho, porque a sociedade que nós estamos vivendo hoje não está levando o filho para lugar nenhum, está deixando que o filho faça do jeito dele, da forma dele. Até crianças, hoje é que o pai fala, meu filho, você quer comer o quê? Em vez de ele ter um instrutor ali levando ele, é o filho que está levando o pai. Isso é altamente perigoso, porque é você pegar toda a sua história de experiência e vida e jogar fora e dizer assim, não, você que é o mestre do negócio, caminha aí. É destruidor, pastor. Destruidor. Destruidor, essa é a palavra, destruidor. Provérbios 22:6, né? Instrui o menino, né? O educa no caminho. É interessante que não é o caminho, é no caminho. É no caminho. E que deve seguir. Quando ele crescer, não vai se desviar. Então não é ensinar o caminho, é ensinar no caminho. É dizer, é assim que se faz, veja eu fazendo. Agora vai fazer. Só faça daqui ou melhor. Então essa é a pegada, entendeu? Não então é essa a ideia. Se você deixar o seu filho
seguir o fluxo, né? A Deus dará, que não é nem a Deus, ele vai se perder. Verdade. A criança, até X idade, que eu não vou citar aqui, por causa das mudanças, mas a criança precisa de um tutor. E o Perfeito. tutor é o pai, é a mãe, são os Perfeito. pais. Senão eles se perdem. Tem que levar. Tem que levar até o ponto de que eles. Eu digo assim aqui, né? Acho que meu horário. Eu digo lá na igreja, eu digo para minhas filhas, ó, eu sou hoje corresponsável. Eu não sou mais o responsável. Eu sou corresponsável. Por quê? Porque vocês chegaram a uma maturidade, né? Então agora eu não sou o responsável por vocês. Eu acho que é interessante a gente. Essa questão de você definir as coisas. Hoje, em um mundo tão indefinido, você precisa definir. Perfeito. O mundo é um mundo de indefinição. Então você precisa definir o máximo as coisas. Aí eu vou repetir isso aqui. Então, eu digo assim para as minhas filhas e digo lá na igreja: pai, se os seus filhos hoje são maduros, vocês não são mais o responsáveis por eles, você é corresponsável. Porque se você entender que você é o responsável por eles, se eles falharem, você vai junto. Você é corresponsável. Ele tem uma responsabilidade, você tem uma de ajudar ele a cumprir a missão dele. Isso serve para pastor. Eu não sou o responsável por pessoas que já conhecem a Deus, conhecem a Bíblia, têm uma estrutura. Eu sou corresponsável. Eles têm que entender que eles têm a responsabilidade deles, porque senão é o problema que nós temos como a gente carregar as pessoas nas costas. E Tiago, eles dizem assim, ó, leve as cargas um dos outros. Aí lá na frente eles dizem, cada um leve sua carga. É isso aí. Leve as cargas um dos outros. Vai chegar uma hora que você vai dizer, olha meu irmão, carrega agora a sua carga que eu vou carregar a minha. Mas se você carregar a carga a vida toda das pessoas, você não vai suportar. E é um desgaste que acontece com a gente, né? Eu vivi na pele isso. Hoje eu já estou um pouco mais maduro nesse sentido. Eu vou trazer o senhor outra vez aqui para a gente falar sobre esse assunto, se o senhor não se permitir, porque eu acho que é muito interessante. Mas, pastor Vanilson, muito obrigado pela presença. Deus te abençoe, Deus te guarde. Pit Stop vai ser dia 2, né? Não, dia 30 Dia 30 de maio. 30 de maio no Hotel Arcos, de 9 da manhã. Vai ser um dia inteiro de bênção do Senhor, tá bom? Maravilha. Eu vou encerrar aqui essa parte e volto já com o pastor Tiago Holanda. Deus te abençoe. Graça e paz, pastores e líderes do Avivamento. Eu tenho um convite todo especial para vocês. Venham participar do 4º Pit Stop Pastoral. No 4º Pit Stop Pastoral desse ano, vocês vão descobrir as chaves para entender sobre o ministério pastoral e permanecer fiel até o fim. No dia 31 de maio, das 8 horas da manhã até as 22 horas, nós vamos ter uma parada obrigatória para calibrar as nossas emoções, para reabastecer o nosso coração de servo e para alinhar a nossa rota em direção ao alto. E você, pastor, você, pastora, não pode ficar de fora desse evento. Faça a sua inscrição aqui nesse link e venha viver essa experiência poderosa. E lembre-se, todo pastor é ovelha também. Podcast Me Conta Aí! De volta com o Me Conta Aí, estou agora recebendo meu amigo e irmão, pastor Tiago Holanda. Paz do Senhor, pastorzão. Graças e paz, querido. Paz, estivemos domingo juntos naquele culto maravilhoso de ceia na Igreja Batista Peniel. Um abraço ao nosso amigo e irmão, pastor Euquias, que esteve lá. Estivemos acompanhando o cantor Wellington Camargo lá naquele culto e foi muito maravilhoso. Ó, também um detalhe, ó, já chegou aqui nossa uma bênção aqui pra gente aqui, ó. A Acarajé Mix patrocinando hoje esse podcast. Olha que coisa maravilhosa. Daqui a pouquinho nós vamos abrir esse revista depois, viu? Porque não dá para comer agora não, que a gente vai falar. Daqui a pouco a gente come. Mas olha, é o melhor acarajé do mundo. E é de um irmão em Cristo, Flávio Henrique. Deus abençoe, Flávio. E vai lá, Acarajé Mix.
E segue lá e peça lá, porque é abençoado. É uma acarajé super abençoada, tá bom? Amém. Compartilhe esse programa para todo mundo, não esqueça. Tiago, me contes tudo, não me negues nada. E aí, como é que foi a vida ministerial? Até chegar nesse trabalho tão maravilhoso que você faz, que é o Café da Unidade, Amém. né? Envolvendo as lideranças, os pastores, o trabalho que você faz tão extraordinário com pastores, porque você cuida de quem cuida. Verdade. E isso é fantástico. Graças e paz a todos. Bem, tudo começou em 2013, justamente no ano que deu início ao ministério pastoral na minha vida. Foi o ano que eu fui consagrado ao ministério, foi no mês de junho. E quando foi no mês de outubro, nós demos início ao Café da Unidade. Eu gosto sempre de lembrar e de falar o nome desse casal, que esse casal foi importantíssimo na minha vida. É o pastor Luiz, saudoso pastor Luiz, que já está nos céus, e a pastora Vera Martins, da Igreja Batista Betel Independente, ali no Eduardo Gomes. Foram Sim. eles que abriram para o Essa primeiro porta, né? Café da Unidade, lá no Eduardo Gomes. Foi em outubro de 2013. Então você já entrou no ministério já com esse desejo de fazer Já. esse trabalho. Na verdade, eu já tinha esse desejo de fazer, eu já vinha já orando, já preparando junto com a minha esposa, e eu quero até aqui pontuar isso. Graças a Deus, a minha esposa lá, desde o início, sempre me ajudou, sempre esteve ao meu lado, e eu confesso que tudo que tem acontecido no Ministério Pastoral, em tudo que eu tenho colocado as mãos, é porque a minha esposa está do meu lado e sonha comigo os mesmos sonhos. Caramba, como é o nome dela? Cirleide. Pastora Cirlei. Cirleide. Deus abençoe, pastora. Cirlei. Hoje, pastor, eu tenho assim, a alegria de dizer que a minha família serve no altar. Hoje eu sou um dos homens mais felizes da terra. Hoje eu vejo a minha esposa ministrando a palavra. Junto comigo, nós temos uma agenda que a gente sempre ministra para os casais, evento de casais. Hoje eu tenho o meu filho Felipe tocando bateria no altar. E hoje eu já tenho o Samuel, que é o mais novo, de 10 anos, que já está aprendendo a tocar teclado. Uma Pra coisa também servir linda também, né? para também servir. Eu tenho até brincado com ele. Eu Você tenho só dito tem dois assim, filhos? só 2 filhos. Eu tenho dito assim, Samuel, logo, logo, eu vou estar ministrando a palavra E você tocando. e você tocando. E ele fica rindo. É, Então, para mim, acho que é o maior tesouro. É Com você ter a certeza. sua família ali alinhada com o coração de Deus. Então, pastor Ari, de 2013 para cá, desde quando realmente iniciou o ministério pastoral na minha vida, que eu fui ordenado, a minha família sempre esteve ao meu lado, principalmente a minha esposa. E o pit stop, que a gente vai falar daqui a pouco, assim, tem a mão da minha esposa nisso aí, porque ela também sonhou comigo isso. Eu tenho imagens, lembranças, eu junto com ela na mesa e a gente escrevendo sobre o pit stop. Caramba, que legal, cara. Que coisa linda. Então tá na terceira edição, né? O Pit Stop agora. Quinta edição já. Quinta edição. Quinta edição, 5 anos. O Nossa. Café da Unidade, ele começa em 2013 e em 2014 a gente já começa a sonhar com o pit stop. Para as pessoas que estão nos assistindo entender melhor, o que é o Café da Unidade? Explique isso aí. Pronto, vamos lá. Em 2013, isso mais ou menos no mês de julho, agosto, na época eu trabalhava na associação Bethesda, que faz um trabalho de recuperação, de ajudar os dependentes químicos, e essa associação, o escritório fica ao lado da Igreja Batista Betel Independente. E eu marquei 11h30 com os pastores lá para ir conversar com eles. E assim foi, 11h30 eu fui lá, conversei com eles e expliquei qual é o projeto chamado Café da Unidade. Na hora eles abraçaram, os dois. E o que foi que eu expliquei a eles? Eu disse, olha, nós precisamos, uma vez por mês, reunir os pastores aqui de São Cristóvão para que eles sejam ministrados. Então, o Café da Unidade é um momento em que os pastores vão tomar um café, vão sentar na mesa, vão compartilhar testemunhos, a gente vai ter um culto e um pastor vai vir específico para ministrar uma palavra para os pastores. Por que, pastor Ari? Porque Então todo isso significa pastor, o Café da Unidade, né? isso é o Café da Unidade. Pastores que vão ouvir um pastor Um pastor, ministrando. Todo pastor, ele é ovelha. Desde 2013 que a gente vem ministrando sobre isso. Todo pastor, ele é ovelha. Você é ungido, você é consagrado ao ministério,
Mas depois, você não muda. Você continua sendo um servo, Sim, você sim. continua sendo uma ovelha. Exatamente. Quando Jesus voltar, o texto bíblico diz que do lado direito vai ficar as ovelhas. Jesus vai vir buscar as ovelhas. Então, o pastor é ovelha também. Só que o que acontece muitas das vezes, o pastor, depois que ele é consagrado ao ministério, ele acaba esquecendo disso. Alguns. Mas, na verdade, nós não podemos esquecer disso. Nós devemos ter esse entendimento que nós precisamos ser ministrados. O pastor, ele precisa ser mentoreado. O pastor, ele precisa ser pastoreado. Então, um dos textos que a gente sempre trata lá no Café da Unidade é Atos 20 e 28. Cuidem de vocês mesmos e também do rebanho a qual o Espírito Santo ungiu você. Colocou como bispo, como presbítero, como pastor, como líder. Então, eu como pastor, eu tenho que cuidar de mim também. E aí, no Café da Unidade, o pastor vai lá, vai tomar um café, vai ter um momento lá de comunhão. A gente precisa muito disso. Depois vai ser ministrado, vai ouvir uma palavra. Olha, pastor, ele visita. Pastor, ele sai para fazer orações nos hospitais. Pastor, ele dá gabinete, ele prega, ele faz conferência. E ele precisa ter um tempo também para ele parar E ouvir. e ouvir. E esse é o desafio. Fazer com que os pastores parem, sentem e comecem a ouvir. E aí, ao longo desses anos, a gente tem desafiado os pastores a vir para o Café da Unidade. Uma das coisas que eu falo sempre também para que as pessoas entendam é que o Café da Unidade não tem carteirinha, não tem mensalidade, não tem estatuto. Não tem formalidade. Né? Não tem. É um grupo de pastores de ministérios independentes, É um grupo interdenominacional, E informal, né? justamente, que diz assim, não, eu quero ir lá no Café da Unidade, eu já sei que todo último sábado do mês vai ter um café, eu quero sentar lá, dar meu testemunho, ouvir testemunho, eu quero ser ministrado, vai lá, senta e ouve. Entendeu? Então a ideia é essa. E graças a Deus, pastor Ari, olha, de 2013 até hoje, nós temos nos reunido todo último sábado do mês. Os únicos meses que a gente não se reúne é no mês de janeiro, que os pastores estão um pouco de folga, né, viajando, e no mês de novembro e dezembro. E acontece em Aracaju só ou acontece no estado todo? Não, hoje, assim, graças a Deus, a gente tem realizado o Café da Unidade não só em Aracaju, mas em outros municípios também. E também mensal, né? Eles têm se reunido mensalmente. Eu posso citar aqui a cidade de Tobias Barreto. O pastor Josevaldo, ele tem reunido os pastores lá. Lá é diferente daqui de Aracaju. Lá eles não se reúnem no sábado pela manhã. Lá eles já se reúnem na última segunda-feira de cada mês, à noite. Legal. Por causa da realidade lá da cidade, os pastores acharam melhor se reunir na segunda-feira. E assim tem acontecido todos os meses lá. Que legal, pastor, porque cuidar de quem cuida é uma tarefa muito complexa e muito necessária, porque a gente, primeiro que até para a gente se abrir já é difícil. Muito, E também não pode se abrir com todo mundo, justamente. porque se você abre sua vida para qualquer pessoa que tem o título de líder, é diferente, uma coisa é ser líder e entender o papel do sacerdócio do líder, porque o líder tem que ser um cara, né, como a palavra diz. E você tem que acertar nesse detalhe. Então você tem que construir todo um relacionamento primeiro, Justamente. para que você tenha essa capacidade de aglutinar mais pessoas que acreditem num projeto como esse. E já são 13 anos fazendo isso. Com excelência, que eu conheço. E aí você também criou a ideia não só do café, criou o Pit Stop Pastoral. Justamente. Que é onde as pessoas param o dia todo para serem ministradas. É basicamente isso, né? Justamente. É um dia inteiro onde os pastores eles participam, é sempre num hotel, e ali a gente traz outros pastores para ministrar um tema específico, entendeu? Esse ano nós vamos falar sobre legado e resiliência, né? A arte de terminar bem. Por quê? A Bíblia diz que o melhor é o fim das coisas. No começo é meio atropelado. E a gente tem visto aí as lutas de muitos pastores, as guerras. Mas há esperança. Há uma esperança. Não tem como você começar ruim e terminar ruim.
No Sim. meio do caminho, Sim, a rota pode ser ajustada. perfeito. Eu tenho ido em alguns municípios e uma das reclamações dos pastores é assim, é que eles não têm amigos. Falando nesse ponto aí, com quem você se abrir, com Pois quem é. conversar. Sergipe é pequeno, são 75 municípios. Sim. É quase uma aldeia, né? Justamente. E o que eu tenho, assim, tentado instruir os pastores, eu digo sempre o seguinte: se você não conseguiu achar um amigo, seja você o amigo. Então, nós pastores, a gente tem que vencer essa muralha, essa dificuldade. Porque a gente fica nesse discurso: aqui na cidade, aqui no bairro, eu não tenho um amigo. Às vezes, os pastores olham para outros pensando que são concorrentes. E não são. Exatamente. Nós fazemos parte do mesmo exército. É essa a compreensão. Então, você tem que ser o amigo, você tem que buscar ser esse amigo na vida do outro. Agora, claro, tem que fazer as escolhas certas. Você não pode abrir o seu coração, você não pode contar para qualquer um. Senão acontece aquilo que a gente brinca, né? Senão no outro dia, a torcida do Vasco toda vai ficar sabendo. É exatamente. Todos vão ficar sabendo Há uma- das É situações. uma crise muito forte de identidade. Pronto, né? justamente. Muito forte. E assim, você Mas pode perceber... mas precisamos vencer isso. Não, como tem o que senhor falou. vencer. Então, e primeiro parte de mim. Eu tenho que dar esse primeiro passo, eu tenho que ser esse amigo, eu tenho que buscar ser esse parceiro. Exatamente. Porque quando eu dou o primeiro passo, pela fé, caminhando debaixo de princípios, Deus ele une pessoas através de propósitos. Olha, pastor Ari, de 2013 para cá, Deus ele tem nos conectado com pessoas maravilhosas. Pessoas assim, homens e mulheres de Deus. Pessoas, Às como vezes- o senhor mesmo disse, que às vezes ninguém sabe o que está fazendo, ninguém sabe o que eles estão realizando nos municípios, nos bairros. Eu acredito muito, pastor Tiago, que um dos grandes problemas nosso para ser derrubado é o preconceito com a falta de perfeição. Certo. Preconceito contra a falta de perfeição. Porque você quer exigir do outro que ele seja perfeito. E Perfeito. quando você tem uma falha, você não suporta e quer destruir aquela pessoa. Tem um termo que eu ouvi esse termo desde que eu me converti há muitos anos atrás. A igreja é o único exército que abandona o seu soldado. É terrível. Isso é muito terrível, deprimente, tenebroso. Por isso que eu sempre, mesmo sabendo que a pessoa tem problema, mesmo sabendo, consigo ver virtude nele. Porque se a gente não fazer transpassar essa barreira aí, a gente não consegue, porque até a gente também tem. A Justamente. gente tem falha também. Só que às vezes a minha não é tão gritante quanto a do meu irmão. Não fica tão latente como a dele. E aí eu uso isso como um julgamento severo e ataco exatamente o trabalho dele. E eu vou atacar o trabalho dele. Tá vendo como é que é pastor desse jeito? Isso. E eu sei que com isso, eu tenho uma pesquisa muito recente, depois eu posso mandar para vocês, feita pela nossa agência, que mostra uma coisa muito, muito ruim. 70% dos pastores estão exaustos emocionalmente. Eu vi essa pesquisa. Acho que eu passei num dos vídeos nossos, eu compartilhei. Então, é preciso que haja uma mudança nesse entendimento, nessa metodologia de comunhão, para que a gente tenha mais amor e menos cobrança. Eu acho que Justamente. o caminho passa muito mais pela questão do amor. A gente é muito bom em ser legalista, mas a gente é muito ruim em amar. E eu acho fantástico aquela passagem onde Pedro corta a orelha do Malcolm, porque parece a religião representada por Pedro e a ação de Jesus é o que o Espírito Santo faria naquela situação. A igreja começa ferindo e Jesus começa curando. Então, qual das duas opções você quer seguir? Você quer pegar alguém que já está lascado lá, você quer ferir ele? Ou você quer trazê-lo para cá para curar ele? Então, ali é uma demonstração clara que a gente tem que seguir o caminho da cura. Jesus poderia pegar, como ele falou, posso pedir legiões de anjos e chegar ali e Agora resolver o mesmo. problema. E o problema estava resolvido, meu amigo. Eu não preciso desse tipo de modelo de ferir pessoas. Eu quero curar pessoas. Eu quero curar pessoas. E Jesus deixa claro isso. Então, acho que
A gente precisa muito estar falando sobre esses temas e eu acho que o senhor acertadamente faz um trabalho extraordinário. Extraordinário. Nós temos aqui cerca de 130 instituições que nós chamamos de igrejas invisíveis nessa região toda aqui. Igreja de 10, de 15, de 20, de 30, de 40. Líderes que são mal cheirosos, malfadados, tem uma veste boa, não tem uma fala saudável, mas entram em lugares que você não acreditaria que estão entrando. E fazendo uma E que contribuição. muitos não entrariam. E que muitos bem arrumadinhos não entrariam. E que estão fazendo um trabalho de contenção da criminalidade, da violência, das drogas, dessas desgraças que acontecem na sociedade atual, de uma maneira muito eficaz, do jeito dele. Justamente. E eu preciso ter força para entender que aquilo é o evangelho. É o evangelho. Mesmo dentro de um arcabouço que eu não concorde. Porque às vezes, como eu falei, são pessoas muito mal treinadas. Como é que eles se constituíram líderes? Foram para uma igreja, aquela igreja se dividiu e ele abriu uma garagem na casa dele e montou uma igreja. Isso mesmo. Mas tá pregando o evangelho e alguém tá se salvando, irmão. Como é que eu vou compreender isso? Passa um bêbado, passa um ladrão, um criminoso. O cara ouve Jesus sendo falado em um som estarrecedor, trêmulo, tal. O cara entra lá, aceita Jesus, se converte e o Espírito Santo faz a obra. E aí? Quem sou eu para falar alguma coisa? Agora, o que é que eu posso fazer? Ajudar aquela pessoa a sair dessa ignorância. Isso eu posso fazer. Pegar aquele pastor e dizer, irmão, você pode andar melhorzinho, você pode fazer isso, você pode fazer Treinar, aquilo. instruir. Treiná-lo, instruí-lo. Eu não posso estar no pelotão que vai só meter o fuzil para criticar o cara. Eu tenho que ajudá-lo. Pastor, você lembra do momento que Jesus, os discípulos chegam para ele assim, olha, tem um grupo ali falando em teu nome. E o que foi que Jesus respondeu? Jesus ele disse, olha, quem não é contra nós, é por nós, deixa eles falarem lá. Então, às vezes... Quem não é por mim é contra mim. mim. Às vezes a gente quer formatar. Então, nessa caminhada eu tenho visto pastores também de todos os tipos. Pastores, pastoras, bispos, apóstolos. Agora, quem sou eu para julgar? Então, lá no Café da Unidade, a gente abraça todo mundo. Qual é a nossa intenção? É trazer essa cultura de comunhão, Exatamente. de unidade. Falando sobre as expressões aqui em Sergipe, Sergipe tem uma expressão, ou melhor, tinha uma expressão que dizia assim, Sergipe é terra que mata profeta. Então lá a gente muda isso aí, lá a gente declara, Sergipe é terra que levanta profeta. Perfeito. E a gente profetiza, a gente declara isso lá nas orações, nos momentos dos louvores. A gente pede para um declarar para o outro, você é profeta, você é um homem de Deus, você é um escolhido, para valorizar o ministério pastoral, a vida daquele homem, daquela mulher que está ali consagrado ao ministério. Perfeito. Então o Café da Unidade tem essa visão de abraçar, de cuidar do pastor, independente da sua denominação, ou até mesmo se não tiver uma denominação, for um ministério independente. Lá nós olhamos para todos e reconhecemos todos ali como irmãos e líderes levantados por Deus. Então essa tem sido a nossa pegada aí durante esses 13 anos. Pastorzão, o pit stop vai ser dia 30 de maio. 30 de maio, justamente. Fala aí um pouco mais de como é que faz, quem quiser se inscrever, Então, vamos participar. lá. Hoje o Pit Stop Pastoral, as inscrições estão pelo Simpla. Você entra lá no sistema do Simpla. Se você entrar hoje no nosso Como é que Instagram... faz? É www, Simpla? Não, primeiro vai no Instagram, que é o... No seu Instagram. Não, do Pit Stop. Tem do o Instagram Pit Stop do Pit mesmo, Stop. tá. Tem lá Pit Stop Pastoral. E lá É tem o link. arroba Pit Pit Stop Stop Pastoral. Tudo junto. Aí lá vai ter o link do Simpla. É só clicar lá, você já vai ser levado lá para a página e faz a inscrição. O valor Lá- da inscrição é quanto? Hoje, se eu não me engano, a gente deve estar no segundo lote. Acho que está R$160 a inscrição por pessoa. R$160 e ele vai ter direito aqui lá. E ele vai poder dividir também no cartão de crédito. Lá o Simpla também faz isso. Certo. Lá tem direito a um coffee break e ao jantar à noite. Só não vai ter direito ao almoço. Por quê? Quando a gente colocou o almoço lá, o valor ele aumentou e muito. Muito, né? Então, como a gente trabalha com pastores de todos os níveis, a gente quis deixar um valor de valor inscrição agregado que fosse fácil para ele poder para ir. todo mundo. Então, ano passado a gente teve essa experiência. Quando deu meio-dia, o
pessoal ali mesmo na orla, tem vários Locais restaurantes, locais, ou vai em casa, porque é de meio-dia às 2 horas da tarde volta, passa a tarde com a gente, vai ter lá um cafezinho, depois à noite vai ter um jantar às 18 horas, lá mesmo no Hotel Arcos, depois volta e vai até às 22 horas. Esse ano, pastor, nós estamos com a missionária Ana, que é a esposa do pastor Fábio, eles são lá de João Pessoa, eles vão estar aqui conosco. Vai ter o pastor Vanilson, que já Vanilson já esteve, isso, vai estar ministrando. Representando o estado de Sergipe. Justamente. E vamos ter também o pastor Josivan, e o pastor Josivan também está morando agora aqui em Sergipe. Outro representante ele vai ser mais um sergipano. representante. Então, são os 4 que vão estar ministrando sobre esse tema. E a ideia é o seguinte, é você proteger a sua família e proteger também o seu chamado. Pastores, líderes, são homens e mulheres de Deus que têm um chamado maravilhoso e que precisam cumprir o seu chamado, cumprir o seu propósito. Perfeito. Para isso nós devemos ser intencionais, entender que há um chamado, há uma responsabilidade sobre as nossas vidas e a gente precisa cultivar isso, guardar todos os dias esse chamado maravilhoso que é o ministério pastoral. Pastorzão, outra coisa, o líder que for pode levar a esposa? Pode levar a esposa. A líder pode levar o marido? Pode. Quem pode participar? Eu sempre digo, R$160 refere-se a uma inscrição uma só. inscrição. Se levar a só. esposa, tem que fazer A outra inscrição. A outra inscrição, né? Isso. Deixa Pode- claro para poder... Justamente. Pode ir pastores, pastoras, líderes, né? Bispo. Diácono pode ir indicado pelo pastor. Você, pastor, tem um diácono lá que acha interessante ir. Por quê? Porque lá nós temos Já para também... poder ele construir esse entendimento. Pronto. Nós temos uma cultura de honra lá. A gente sempre ministra sobre a questão da aliança, da equipe ali pastoral, da equipe de líderes ali da igreja, honrar o seu pastor, estar ali aliançado, de mãos dadas, e fazer com que o ministério cresça e que o evangelho seja proclamado aqui em Sergipe. Maravilha. Então, presbíteros, evangelistas, diáconos podem participar com a indicação do seu pastor. O próprio pastor vai lá e inscreve eles. Pronto, gente. Vocês ouviram aí pastor Tiago Holanda, líder do Café da Unidade, pastor também da Igreja Batista Peniel, ali na rua Carlos Gomes, ali perto do Ponto Novo. A Igreja Batista Ebenezer fica na rua Hélio Cardoso, também no Ponto Novo ali, né? Castelo Branco, Ponto Novo, né? Ponto Novo também. Ponto Novo também. Então você pode estar visitando essas igrejas também, vai ser muito bem recebido, pode ter certeza disso. E o Pit Stop Pastoral, você vai lá no Instagram, @pitstoppastoral, e tem lá o Simpla, clica lá e faz sua inscrição para participar desse momento tão maravilhoso. Vai ser o dia inteiro por apenas R$160, com um jantar no final, à noite. Isso. Maravilha. Mais alguma informação, meu pastor? Não, querido, a informação aqui, acredito que a mais importante para os pastores e líderes que estão nos vendo e ouvindo, os pastores eles cuidarem de si mesmo. É algo que a gente está tentando trabalhar também, essa cultura do autocuidado. O pastor ele precisa se cuidar. Um chamado à cura, né? Justamente. O apóstolo Paulo, quando escreve aos Tessalonicenses, ele diz lá, corpo, alma e espírito. Então, devemos ter um olhar para essas 3 áreas. E eu quero dizer aos pastores que estão nos ouvindo, se você precisar de ajuda, precisar de alguém para ouvir, para conversar, eu tenho certeza que não só o pastor Ari, que também desenvolve esse trabalho terapêutico, mas nós temos outros pastores aqui também que trabalham nessa área e que se identificam que o desejo é o quê? É cuidar um do outro. Perfeito. Então você que é pastor, não deixe a bomba estourar. A gente pode desarmar essa bomba aí antes que ela estoure. Perfeito. Eu sempre digo, pastor Ari, que existe 2 situações na vida de pastores que precisa o pastor tomar muito cuidado. Primeiro é com cansaço, porque todo pastor ele cansa. Jesus ele cansou e foi até um poço beber água. Perfeito. Lá ele encontrou com a mulher. Graças a Deus, Jesus, ele é uma ovelha. Ele é um líder tremendo. E ele não devorou aquela mulher ali. Pelo contrário, ele teve a sua sede, o seu cansaço saciado e também saciou aquela mulher. Então, assim... E não teve preconceito. Justamente. No momento que ele, o pastor dos pastores, cansou,
Ele soube lidar com o cansaço. E tem muitos pastores que não estão sabendo lidar com o cansaço. E segunda área que é interessante a gente marcar um outro dia para a gente aprofundar sobre isso, essas duas áreas. A primeira é o cansaço pastoral e o segundo é a questão da fraqueza dos pastores. Tiago, quando escreve a sua carta, no capítulo 5, verso 16, ele vai dizer assim, ó, orem uns pelos outros e confessem as suas culpas uns aos outros, para serdes curados. Então, quando você confessa, há uma cura. Não é para ser perdoado, é para ser curado. Então, essas duas áreas, pastor Ari, o cansaço no ministério pastoral, o cansaço do pastor e as fraquezas do pastor. Nós precisamos tomar muito cuidado com isso. E a Bíblia, ela já dá um norte, ela já sinaliza. Isso só se resolve quando você senta com outro. Só se resolve quando você senta na mesa, quando você abre seu coração, quando você olha olho no olho e compartilha aquilo que está ali cansando e compartilha as suas fraquezas. Eu sempre digo no Café da Unidade que o pastor ele peca também. O pastor tem as suas fraquezas. Ele não é super-homem. Ele não é super-homem. Então, essas duas áreas precisam ser abordadas e precisa ter um cuidado muito grande. Por quê? Porque vira e mexe aí vem os escândalos. E Jesus disse que os escândalos iam vir, mas ai daqueles que iam vir os escândalos. Então, a gente precisa criar essa cultura de autocuidado, de um estar cuidando do outro, um protegendo o outro. E nada melhor do que um pastor caminhar com outro pastor. Nada melhor do que você abrir o seu coração para um pastor. Eu acredito na ciência, acredito nos terapeutas, acredito nos psicólogos, mas também eu acredito em pastores cheios do Espírito Santo. Com certeza. Homens e mulheres que têm uma direção de Deus e que podem ajudar esses pastores que estão precisando de muita ajuda nesse momento. Perfeito, perfeito. Pastor, Deus te abençoe. Obrigado pela oportunidade de estarmos aqui. As portas estão abertas, não vai ser a primeira de muitas que vocês virão aqui. Vai virar um local de frequência contínua. Espero que assim que vocês... Caminho de feira, como dizem, né? Caminho de roça. De roça, é. Caminho de roça. E você que está me assistindo nesse momento, vai lá, compartilha esse programa para todo mundo, porque com certeza esse programa está muito especial e você não pode perder, tá bom? Até o próximo Me Conta Aí! Podcast Me Conta Aí! Podcast Me Conta